Aleluia. Quero ler um texto da palavra do Senhor com os irmãos. Abram suas Bíblias, ou ligue sua Bíblia em Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3. A partir do versículo 14. Efésios capítulo 3, a partir do versículo 14. Quero ler uma oração, e que essa seja também a nossa oração, e o desejo do nosso coração nessa noite. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família no céu e na terra. Versículo 16. Oro para que, o apóstolo Paulo está orando, essa é a oração dele. Eu oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele, o Senhor, os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito. Para que tudo isso? Ele fala no versículo 17. Para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Que possamos compreender a altura, a profundidade, a largura e o comprimento do amor de Cristo. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé, Vamos ficar em pé. Glória a Deus. Nós estamos lendo e buscando em Deus, não só estudando, mas sobre... Qual é o tema dessa noite? Milagres. Quem aqui precisa de um milagre? Deixa eu levantar as minhas duas mãos. De verdade, irmãos. Situações da nossa vida que, humanamente, você não tem mais o que fazer, não é verdade? Você já tentou de tudo. Mas você precisa de um milagre. Que nessa noite você possa romper todas as barreiras e tocar em Jesus. Pela fé você possa tocar em Jesus Cristo nessa noite. Esse Jesus que nos ama de uma forma às vezes incompreensível. Vamos orar? Senhor, nessa noite nós estamos reunidos aqui para buscar a presença do Senhor mais uma vez. Nós estamos reunidos aqui em torno do nome do Teu Filho Jesus. Pai, nós precisamos de Ti, Senhor, nós precisamos de Ti. Que não seja egoísmo da nossa parte, Senhor, mas é um clamor do fundo do nosso ser, dizendo, nós precisamos de Ti, Senhor. O Senhor é o único que pode dar jeito. O Senhor é o único que pode solucionar. O Senhor é o único que pode liberar uma palavra e as nossas vidas podem ser transformadas para sempre. Nessa noite, Senhor, queremos tocar em Ti. Nessa noite nós Te pedimos, toque em nós. No nome do Teu Filho Jesus, pela manifestação do Espírito Santo no nosso meio. Ó Espírito de Deus, se manifeste aqui nessa noite. Nós sabemos que estás aqui, mas nós Te pedimos, Espírito Santo, glorifique a Jesus aqui no nosso meio. Essa é a nossa oração. Amém e amém. Vamos adorar a Jesus. Pelo que sinto, mas por Tua palavra quero viver.
em Ti, Senhor. Eu quero crer em Ti, aumenta minha fé. Sim, Senhor, em Ti, Senhor. Eu quero crer em meu milagre da minha fé. Senhor, eu preciso disso. Eu preciso disso, Senhor. Eu quero crer, Senhor, me ajuda. Eu quero crer. Diga isso ao Senhor. Em Ti, Senhor. Mais uma vez, eu quero crer. Eu quero. Senhor, acrescenta-nos fé, Senhor, no nome de Jesus. Nós precisamos do agir sobrenatural do Senhor. Nós estamos te dizendo, Senhor, acrescenta-nos fé. Eu sei que o Senhor está aqui entre nós. Invocamos o nome do Senhor, mas, Senhor, em nossos corações, pelo poder da Tua palavra, acrescenta fé nos nossos corações. Abre os nossos olhos para ver o sobrenatural do Senhor, agindo, se manifestando, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei. Sim, Senhor, te adorarei. Meu Deus, Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Vem, Senhor, vem. Toca no Senhor. És bem-vindo aqui. Tu és
estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. estás aqui, restaurando corações, te adorarei, Te adorarei. estás aqui, transformando histórias, te adorarei. Te adorarei. Quem Ele é? Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto. Na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa. Ele é Jesus. Escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Este é quem tu és. és. Este é quem tu mesmo quando eu não sinto trabalha, Deus está no controle. Deus está no controle. Mesmo quando eu não vejo trabalha, mesmo quando eu não sinto trabalha, Deus está no controle. Deus está no controle. Mesmo quando não vejo trabalha, mesmo quando eu não sinto Ele trabalha, Deus está no controle. Deus está no controle. Mesmo quando não vejo trabalha, Mesmo quando eu não sinto trabalha, Deus está no controle. Deus está no controle. Mesmo quando não vejo trabalha, mesmo quando não sinto trabalha, Deus está no controle. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto. Meu Deus, este é quem tu Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, Ele é escuridão. Jesus. Este é Tu és aquele que cura, Senhor. Tu és aquele que transforma um coração gelado em um coração fervoroso. Tu és aquele que tira as escamas dos nossos olhos. Tu és aquele que rompe, Senhor, todas as barreiras para nos encontrar. Tu
Tu és um Deus de milagre. Tu és um Deus de milagre. O Senhor nunca mudou, o Senhor é o mesmo. Por isso estamos aqui nessa noite, diante da Tua santa presença, para dizer: Senhor, este é o Deus que cremos. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto. Na escuridão, Meu Deus, este é quem Tu meu Deus, Deus de milagre, és. Deus de promessa, caminho no deserto. luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus, Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Aleluia, vamos aplaudir ao Senhor. Sim, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Esse é o nosso Deus, amém, irmãos? Esse é o teu Deus, amém? Aleluia, pode se assentar. Glória a Deus. Graças e paz, irmãos. Amém. Hoje nós estamos com problemas aí de internet, e então o nosso culto hoje vai ser gravado e ele depois, posteriormente, sobe aí no YouTube, né? Os irmãos querem rever, os irmãos que querem ver vão ter essa oportunidade também posteriormente. Queridos, nós estamos nessa série, né? Mês de maio nós decidimos desmembrar as séries, né? Então, domingos nós estamos falando sobre crescimento e multiplicação, e às quartas-feiras nós estamos falando sobre milagres, né? Então, a semana passada a gente já deu uma boa pincelada nas condições de milagres, e hoje nós vamos falar sobre vencendo as tempestades. Marcos capítulo 4, você pode abrir aí sua Bíblia, acompanhar aqui também no telão. Marcos capítulo 4, a partir do verso 34. Marcos capítulo 4, a partir do verso 34, a gente vai ler até o 41. A palavra de Deus nos diz: não lhes dizia nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava a sós com seus discípulos, explicava-lhes tudo. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam contra o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se e acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém, glória a Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado, Senhor, muito obrigado por estarmos juntos, muito obrigado pelas canções que cantamos, fazendo, Senhor, declarações sobre a nossa necessidade de fé e de reconhecimento de que o Senhor é um Deus de milagres. Pai, que essa noite o Senhor possa nos encontrar em algum lugar deste barco, e que o Senhor possa dizer às nossas almas, à nossa vida, as situações pelas quais estamos passando: aquiete-se, acalme-se, e que nós venhamos a reconhecer que o Senhor é Deus sobre tudo e sobre todos, para a tua honra e para a tua glória.
Amém. Amém. Glória a Deus. Querido, nós fizemos uma consideração quarta passada. O que é milagre? O que é milagre? Eu gostaria que você talvez tivesse esse senso comum na nossa conversa hoje. Milagre é algo fora do comum. Milagre, ele é fora do ordinário, ele é fora da ordem natural das coisas. Essa ordem pré-concebida, essa ordem conhecida, né? As leis da natureza ditam as coisas da maneira como são. Então, milagre é uma intervenção, é algo que acontece que está fora dessa ordem pré-definida. Ok? É claro isso, né, irmãos? É bem claro. Milagres falam da divindade de Jesus. Milagre não é magia. Milagre não é encantamento. Milagre não é passe de mágica. Milagre fala da divindade de Jesus. Senão eles não têm sentido. Deus desconhece o termo milagre. Deus não conhece o que é milagre, porque para Ele tudo é possível. Para Ele basta uma palavra, para Ele basta querer, para Ele basta uma intervenção. Ele desconhece o termo milagre. Ele conhece milagre na vida dos outros, não é? Milagre é a ação de Deus através da vida de um homem que depende dele. Existe milagre quando existem pessoas que se colocam diante dele para manifestá-lo, né? Os milagres que a Bíblia declaram vieram através de homens que se dobraram à vontade de Deus, inclusive Jesus. E quais são as condições de um milagre? Semana passada nós falamos, olhando a multiplicação dos pães, né, dos 5 pães e 2 peixes, e nós falamos aqui que quando existem necessidades reais, e quando existem necessidades reais, não sou eu necessariamente que está dizendo que é necessidade, porque eu posso estar sinceramente errado, mas necessidades reais que são identificadas por Deus. Elas podem ser físicas, elas podem ser espirituais. Naquela multiplicação dos pães, nós vimos as duas coisas. Existia uma necessidade física de alimento, e existia uma necessidade espiritual, porque aquele povo andava como ovelhas que não tinham pastor, não é? E milagres, irmãos, nos ajudam a aprender lições eternas. Aliás, eu estou lendo um livro que fala sobre os milagres de Jesus, e o autor defende um tema, e o tema é o seguinte: todos os milagres de Jesus apontam para a sua ressurreição, apontam para a sua crucificação, para a sua ressurreição, para a sua volta. Todos os milagres, principalmente os do livro de Lucas e do livro de João, principalmente, porque lá no livro de João, nem eles são chamados milagres, eles são chamados sinais, porque cada um deles vai apontar para alguma coisa que Jesus vai fazer. Então, quando Jesus transforma a água em vinho, é dizendo que ele é o vinho novo, ele é melhor, apontando para uma situação de casamento, que ele veio de fato para se casar, se unir com a sua igreja. Quando ele multiplica os pães, ele está apontando para ele mesmo como o pão que desceu do céu, aquele que sacia a nossa fome espiritual. Quando Jesus ele anda sobre as águas, ele está dizendo que ele é o Deus Todo-Poderoso, de que não tem força na natureza que o possa conter. Quando ele ressuscita Lázaro, ele está dizendo que a ressurreição de Lázaro aponta para a própria ressurreição dele. A ressurreição de Lázaro, na verdade, Lázaro volta à vida e ele pode voltar a morrer, porque ele volta para a mesma situação humana, mas Jesus, na sua ressurreição, não morre nunca mais, porque ele é o Deus que ressuscitou e tem a vida eterna nele. Ele é a própria vida. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, e nesse milagre? e nessa situação que a gente acabou de ler? Eu gostaria de chamar a sua atenção, e eu gostaria muito que você lesse Marcos capítulo 4, desde lá do verso 1, entenda todo o contexto. Jesus está falando sobre
Ele está trazendo uma doutrina, ele está falando sobre a parábola do semeador, ele está falando sobre a questão de que o que você planta, onde você planta, o que você colhe, quanto você colhe, né? E o texto, o que eu comecei a ler, é onde ele está terminando um trecho dessa parte hermenêutica que a gente extrai para uma lição, né? Mas eu achei muito interessante ler isso com os irmãos, porque Jesus, para toda a multidão e para todos os doutores da lei, ele falava através de parábola. O que é parábola? É uma história que tem uma aplicação prática naquele momento, mas também tem uma aplicação eterna. Agora, quando Jesus estava sós com seus discípulos, o texto do versículo 34 diz que ele explicava a eles tudo. E essa é uma primeira lição que eu preciso tocar com você. Querido, quanto você passa de tempo com Jesus a sós com Ele? Porque se você passa a sós com Jesus, você tem uma grande vantagem. Ele gosta de estar a sós conosco para nos explicar tudo que nós precisamos saber. Tudo que nós precisamos saber. E ao anoitecer, olha só o texto aí, continuando. Ele disse aos seus discípulos uma palavra. Aliás, existe um diálogo que é falado aqui nesse texto. E a fala de Jesus é: vamos atravessar para o outro lado. É uma fala simples. Vamos atravessar para o outro lado, né? Não há mais fala. Até que, durante a tempestade, os discípulos voltam a falar com Jesus: Mestre, não te importas que morramos? É a segunda parte da fala. Jesus acordou e ele fala: aquiete-se, acalme-se. E depois os discípulos falam a última sentença nessa parte: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, é aqui que eu gostaria de entrar. É aqui que eu gostaria de circular com os irmãos sobre esse texto. Olha só, irmãos, Jesus, ele é alguém que ensina por parábolas. Quando ele está sós, ele ensina tudo aos seus discípulos. Nós somos discípulos de Jesus, nós podemos aprender dele, aos pés dele, sim. Nós temos o Espírito Santo em nós, amém? O Espírito nos leva a toda a verdade, a palavra do Senhor é verdade. Nós podemos ter dele, sim, muitos ensinos. É só buscá-lo, sem dúvida alguma. Mas acontece uma coisa, irmãos, o Senhor Jesus, ele está ensinando aos discípulos, ele está explicando todas as coisas. Agora, eu não sei se você percebe que há uma necessidade de um milagre para que aquele ensino, aquela presença de Jesus fixe na cabeça deles. Eu não sei se você percebe isso. Porque Jesus falou, Jesus ensinou, Jesus explicou tudo para eles. Bacana, não estava bom? Ótimo, é Jesus falando. Mas eles precisavam de uma lição que está nesse milagre, não é? Sabe por quê, irmãos? A gente conhece muita teoria, a gente vem na igreja, a gente ouve o sermão, a gente ouve a pregação, a gente participa de um estudo, a gente, sei lá, ouve alguém falando em algum lugar, seja no YouTube, a gente pode comprar um curso legal, bacana, aí, tudo muito bom, mas se aquilo não se tornar numa prática, aquilo é um conhecimento que, se ele não entrar, ele vai ficar na superfície. Ele precisa permear, ele precisa entrar, ele precisa ir para dentro, de alguma maneira. Então, queridos, é isso que Jesus, ele vai trabalhar com nesse momento aqui, com algo muito importante. Sabe por quê? Como tratamos e reconhecemos Jesus, define a nossa reação nas situações da vida. Como nós tratamos e reconhecemos Jesus, define a nossa reação nas situações da vida. Quem que vai te dominar nas situações que você passa? Medo ou fé? É o dilema deles, aqui no final. Medo ou fé pode nos dominar. Amém? Não é verdade?
Talvez você vai dizer assim: pastor, eu prefiro a fé. Mas quem te domina de fato? É medo ou é fé? Está claro para os discípulos, eles ouviram Jesus, a doutrina é maravilhosa, a autoridade de Jesus é inigualável, mas os Jesus não conhecem de fato, os discípulos não conhecem de fato quem é Jesus. Você percebe isso? Quero te ajudar. Com quem os discípulos estão falando, ou com quem os discípulos estão se relacionando, quando Jesus pede a eles: vamos passar para o outro lado? Eles estão se relacionando com o Mestre, ou eles estão se relacionando com Deus? Você consegue perceber a diferença? Naquele momento que Jesus falou: vamos passar por outro lado, eles estão se relacionando com quem? Jesus acabou de ensinar um monte de coisa. Amém? E ele vai dizer: vamos passar por outro lado. E aqueles discípulos solicitamente vão: não, bacana, vamos pegar um barco, nós vamos atravessar aqui pelo mar da Galileia, aquele lago lá em Israel, e a gente vai para o outro lado. Gente, devia estar uma noite tranquilinha, de boa, porque o aceite da proposta de Jesus foi tranquilo, né? Eu queria dizer que quando nós nos relacionamos com Jesus Mestre, que nos ensina, a gente aceita as suas palavras. Suas palavras são boas. Suas palavras são interessantes, importantes, né? Mas o Senhor, Ele quer se revelar a nós mais do que um mestre. Jesus que entrou no barco com eles também é Deus. O Jesus que entrou no barco com eles é Senhor. O Jesus que entrou no barco com eles é muito mais do que alguém que ensina. Às vezes conhecemos Jesus, a gente pode até obedecer, porém, a gente precisa se lembrar o seguinte: Jesus está no barco da nossa vida. Não é só o Mestre, é Deus, é o Senhor que está conosco. Amém? Guarde isso. Existe um outro evento que está acontecendo e vai acontecer aqui. Eles entram no barco, começam a navegar, e o que aparece? Uma tempestade. Aparece de repente. Eles saíram então no mar, tranquilo, aparentemente. A Bíblia não declara, mas a gente supõe, né? Porque de repente levantou uma tempestade, levantou um vento muito forte, as ondas se agitaram, o barco parecia naufragar diante daquela cena, a água começou a entrar. E o que isso quer dizer para nós? Irmãos, quer dizer o seguinte, que tempestade na nossa vida aparece de repente. Amém? Irmãos, uma coisa que a gente precisa entender: se esses discípulos negassem aquela tempestade, e não poderia porque era muito evidente, eles estariam enrolados, sim ou não? Então é importante, irmãos, para nós, que quando nós enfrentamos tempestades na nossa vida, primeiro, a gente não negue. Estamos enfrentando uma situação difícil, estamos passando por problemas, sim, as coisas ficaram complicadas. Eu estava em casa e recebi uma mensagem no WhatsApp difícil, complicada. Aconteceu alguma coisa com alguém, alguma coisa que estava estável agora ficou instável. Eu posso estar em casa e posso receber pela internet um diagnóstico sobre mim, sobre uma doença que eu tenho, que pode ser muito indesejado, pode ser uma coisa muito difícil, e aquilo que parecia suave e calmo já não é mais. A vida começou a bagunçar. Eu podia estar bem um dia, e outro dia eu estou doente, né? Sábado passado, estava em casa, estávamos comemorando o aniversário da nossa nora, né? Às 2 da manhã eu acordo com um calafrio terrível, mas terrível, eu nunca tive aquilo. Eu falei, gente, o que está acontecendo, né? E me batia de frio, e comecei a botar coberta em cima de mim, falando, o que está acontecendo?
né? Aí a Celina encostou em mim e falou assim: meu Deus, o que é isso aí? Eu falei: não sei, eu estou morrendo de frio. Mas estava tudo bem, agora não está mais. E a cabeça está girando. Eu falei: vou tomar uma Coristina, um Dorflex, alguma coisa. E tomei lá um negócio, né? E daqui a pouco, passou uma hora e pouco, e a coisa deu uma melhorada, né? No outro dia a gente teve café da manhã aqui. À tarde eu estava com 38 graus de febre. Vim para a igreja, preguei, né? Cheguei em casa, era umas 9h30, começou o calafrio de novo. Falei: Jesus de poder, misericórdia. Já fui naquele remedinho de novo, mas segunda de manhã estou eu no Madre Teodora lá no hospital. Aí o médico falou assim: olha, acho que você está com uma infecção aí, a gente precisa tratar. Me deu um antibiótico, ok. Na terça-feira estou eu de volta lá. Falei assim: eu não gostei muito do diagnóstico da sua colega, não. Ele falou: de fato, essas coisas não acontecem assim, eu vou te revirar de ponta cabeça, queremos saber o que está acontecendo. Bom, estava tudo bem, e daqui a pouco a coisa já não está tão bem, e as coisas estão mais ou menos difíceis. Minha semana passada não foi muito daquelas boas, não. Não é? Você já passou por isso? Você já passou por um acidente indesejado? Há um tempão atrás, tempão mesmo, uns 30 anos aí, né? A Celina foi pegar a carteira de motorista dela, alegria, estamos lá com a caixinha de bombom para dar para o professor, né? Da Celina, ainda bem que ela vai ver isso só depois, tem paciência, né? De Deus para ensinar ela, glória a Deus, que eu não aguentava. Aí, deu uma bombom lá, saímos, ela falou: não dirige você, agora você está de carteira, né? Beleza. E estamos lá na avenida, lá em São Paulo, um caminhão nos fecha, a gente bateu lá num poste, paramos a 40 km por hora, mas não estava usando cinto, porque na época não tinha negócio de cinto, né? Eu perdi 3 dentes da frente e quebrei o braço, e ela tomou um solavanco e teve que usar um colar cervical durante um tempo. De repente, as coisas mudam, e eu perdi o carro, não tinha seguro, né? E as coisas estão lá. E aí? Tempestade, acontece, é da noite para o dia, é de repente que as coisas acontecem. Mas olha só, irmãos, olha para a parábola, o que Jesus está fazendo, irmão? Dormindo, achou um travesseirinho, foi para a polpa do barco, deitou, cansado, sono dos justos, dormiu. E o que estava acontecendo dentro do barco? Enchendo de água. E Jesus acorda? Não. Mas olha só, irmãos, quem estava no barco era Pedro, Tiago, João, André, caras do mar, conheciam o mar da Galileia. Os caras sabiam navegar, os caras tinham a condição de levar aquele barco para o outro lado, mas aquela tempestade não era comum, assustou inclusive homens do mar, homens do lago, né? Do lago lá de Genezaré, da Galileia. Eles ficaram assustados. Irmãos, é muito interessante que Jesus, por estar dormindo, o homem, Deus, estar dormindo, significa que esse homem, ele tem completa confiança no Pai dele, sim ou não? Mas completa, irmãos. Não é a chuva que vai fazer acordar, ele está cansado, ele está dormindo, ele vai chegar do outro lado, porque está tudo tranquilo. Esse homem não é como nós. Esse homem, ele pensa completamente diferente. A sua confiança está totalmente colocada no Pai dele. Então, o que ele está revelando com esse sono é que ele não tem perigo que vai tirar ele do propósito que é chegar do outro lado. Não há. O que isso quer dizer na minha e na tua vida? Jesus pode até estar quieto. Ele pode até estar silencioso. Mas se você está com Ele, há segurança. Amém? Há segurança. Ele está sempre disponível, que foi uma palavra dos discípulos, uma intervenção dos discípulos, e Ele acorda. Ele está sempre atento à oração daqueles que o buscam. Ele está sempre pronto para nos ouvir. E pode parecer que Ele está dormindo. Pode até parecer que Ele está quieto.
Eu não sei se você já passou por essa dificuldade na vida, que às vezes você tem vontade de gritar para que os céus se abram, para que Deus fale assim, ok, peraí, vamos lá, o que você está precisando, meu filho? Né? E Deus rapidamente vem, já intervém, como naqueles salmos, dá-te pressa, Senhor, em fazer algo por mim, mas Deus não vem. Mas Deus não aparece na hora que eu falei, aparentemente, porque eu não vejo. Mas a gente não sabe o que Ele está fazendo, porque Ele é um Deus que trabalha para o bem daqueles que amam a Ele. Amém? Então Jesus dormia, irmãos, isso não quer dizer nada. Quando Jesus está em silêncio na nossa vida, isso não quer dizer nada. Quando Jesus não está necessariamente falando no meu coração, isso não quer dizer nada. Nós não nos guiamos exatamente por essas manifestações, nós nos guiamos pela palavra dEle, por quem Ele é, porque nós sabemos que no momento oportuno Ele vai intervir. Amém, glória a Deus. E os discípulos? Os discípulos, esses caras que foram criados lá no Mar da Galileia, eles estão com medo, eles aceitaram a palavra do mestre, olha, vamos lá para o outro lado, mas eles desconhecem que Deus está entre eles. Eles desconhecem que Deus está no barco. Esse é um fato, irmãos. Isso é importante a gente parar para pensar. A fé deles é uma fé fraca. A fé não reflete os ensinamentos do mestre. O mestre ensinou, explicou, mas a fé deles não reflete os ensinamentos, porque eles são pessoas que não têm fé exercitada. A fé deles não tem nenhum tipo de exercício. A fé deles não tem pega. A fé deles não é manifestada. A fé deles não foi provada. Amém? Suas palavras refletem o seu próprio coração. E quais são as suas palavras? É tipo assim, mestre, você nos mandou aqui para morrermos. E você nem se importa, você continua dormindo. É mais ou menos assim. Mestre, você nos mandou aqui para morrermos. Não se te importas que morramos? E você está aí dormindo? Não toma providência? É mais ou menos isso, irmão. Eles tiraram uma satisfação com Deus. E vamos lá, você ser franco. Às vezes a gente quer tirar uma satisfação mesmo com Deus, hein? Fala, Senhor, o Senhor tem todo o poder no céu e na terra. Basta uma palavra tua e tudo se resolve. Por que o Senhor não age? Aí a gente quer intervir. A gente esquece que a gente precisa aprender a lição. Porque se a gente estivesse no lugar de Deus e visse um filho nosso passando alguma necessidade, algum problema, o que você faria? Eu vou arriscar dizer, das tripas, coração. Não é? Filho meu não vai passar por uma situação difícil como essa. Mas às vezes é bom, é importante que a gente saiba administrar a vida dos filhos, para que eles passem por situações para eles aprenderem. Não é? E o Senhor, Deus, Ele sabe manipular, manusear, administrar muito bem essas situações. Então, olha só, irmãos, quando a situação está aparentemente fora do controle, é hora de a gente colocar a nossa fé em Jesus. O desespero não é por causa da tempestade, guarde isso. O desespero não é por causa da tempestade. O desespero deles não é por causa da circunstância. O desespero que eu e você muitas vezes temos é por causa do nosso medo. É porque a gente tem medo de enfrentar situações. É porque a gente tem medo de confiar em Deus. É porque a gente tem medo de desafiar aquilo que para nós é impossível, porque nós cremos em Jesus. Nós nos desesperamos, no fundo, porque nós temos pouca fé, ou falta de fé. Então esse é o nosso problema. Esse era o problema dos discípulos. Eles não tinham fé. A sua fé era fraca. Eles não conseguiam entender Jesus como Deus. Eles só conheciam Jesus como mestre. E como faltava toda uma prática de fé, o Senhor Jesus está desafiando eles a pensarem completamente diferente. Eu me arrisco a dizer, irmãos, quem tem fé não se desespera. Quem tem fé não se desespera. Quem tem fé pode se entristecer. Quem tem fé pode se assustar. Mas a fé nos coloca do centro de novo. Centro de equilíbrio.
centro de que eu entendo que Deus vai fazer algo. Eu posso não entender o que Ele vai fazer, mas eu entendo que Deus vai fazer algo, porque Ele está comigo na minha vida, no meu barco, amém? E a fé me coloca de novo em conexão com Deus, me coloca de novo em conexão com Deus. O desespero me tira, por causa do medo, o desespero me tira por causa da falta de fé, mas quando eu exerço fé no Senhor, eu volto a uma posição centrada, conectada. Eu me lembro que em 2012 eu estava muito angustiado, muito angustiado. Eu já contei para vocês a história, né? Eu tive um problema muito sério com a Celina, e tudo por causa de exatamente disso. As situações, minha situação econômica não estava legal, financeira não estava legal, estava passando por muitos problemas. Entrei em depressão, uma depressão forte, não é? E comecei a orar diante de Deus, essa oração, assim: Senhor, não te dá que eu vou morrer? Você não vai fazer nada? Você tem todo o poder no céu e na terra, você pode intervir, você não vai intervir, é isso? É isso mesmo que eu estou entendendo? E esse era o tipo de oração que eu tinha. Passaram pela minha cabeça desejo de morte, de me suicidar de alguma maneira. Eu falei: pastor, você? Eu. Né? E um dia eu saí desesperadamente, assim, peguei meu carro e andei quilômetros e quilômetros pela rodovia aqui, até chegar no final da SP 340, falando assim: Deus, fala comigo. E parecia que Ele estava dormindo. E eu cheguei numa cidade, fui para uma praça, eu nem sei o nome da cidade, para você ter uma noção. Eu fui numa praça, fiquei ali, falei assim: o Senhor, manda uma irmã do coque. Pensei comigo, sabe, aquela poderosa, sabe, aquela que faz oração da madrugada, aquela que Jesus já tinha revelado meu nome para ela, quando ela chegasse lá: eis que te digo, servo, vou resolver tudo. Era isso que eu estava afim, mas nada, irmão, mas ninguém vinha na minha direção, as igrejas estavam fechadas. Eu falei: meu pai, que é isso? Né? Catei meu carro e voltei. Nesse meu retorno, me veio uma impressão muito forte. Falei assim: mas você é bobo mesmo, hein? Você é bobo mesmo. Eu estou com você todo o tempo. Por que você está se desesperando? Por que você está demonstrando tanta falta de fé? Crê em mim. Eu estou trabalhando. Me deixa fazer as coisas. Gente, foi um dia assim que... Mas eu não fiquei muito satisfeito. Eu fui no médico. Eu queria que ele me receitasse um remédio contra a depressão, né? Era bem possível que, se eu tivesse feito uma pesquisa na internet, eu dava a receita para ele e falava: só assina que eu compro o remédio. A médica olhou bem na minha cara e falou assim: eu não vou te dar nada. Sabe o que você precisa? Você precisa se acalmar. Você precisa fazer uma atividade física. E ela foi nessa linha, né? E eu olhei para ela assim e falei: Senhor, o Senhor está usando a médica para falar comigo? Porque eu sou besta mesmo. O Senhor tem razão, eu sou bobo mesmo, demais. Mas sabe o que resolveu os meus problemas? Enfrentá-los. Reconhecer que eu estava no meio de uma tempestade. Reconhecer de que eu tinha pessoas que eu podia contar. Reconhecer de que eu não tinha problema com a minha esposa, eu tinha problema comigo. De que eu não estava aceitando uma série de coisas que estavam mudando na minha vida, e de que eu estava reagindo porque eu queria a minha comodidade. O Senhor estava mexendo exatamente no meu conforto, exatamente transformando minha maneira de pensar. E quando eu me abri a isso, irmãos, as coisas mudaram mesmo, e mudaram para muito melhor, muito melhor. Mas eu tive que pagar o empréstimo consignado forte. Queridos, os discípulos estão apavorados. Eles estão apavorados, mas não é por causa da tempestade. Sabe por quê? Porque Jesus já falou assim: aquieta-te, acalma. O vento parou e o mar ficou em completa bonança, é o que diz a palavra de Deus. Completa bonança. Mas os discípulos estão apavorados. O que isso quer dizer, irmãos? Quer dizer o seguinte: que os olhos deles foram abertos, e eles declaram essa fala: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem?
Sabe o que quer dizer isso, irmãos? É que quando esses homens entenderam que quem estava no barco não era Jesus cansado que dormia, e sim Deus eterno que criou os céus e a terra, é o Criador de todas as coisas, é a pessoa que quando fala as coisas acontecem, é aquele que quando ele está no meio das situações, ele faz toda a diferença, não é apenas o Deus, é o Deus Todo-Poderoso. Irmãos, esses homens começaram a entender, sim, agora a minha fé está sendo colocada em prática. Agora sim eu estou começando a entender que esse Jesus, pela palavra ele faz as coisas, pela palavra ele diz: aquieta-te, acalma-te, e vai acalmar mesmo, e vai ficar tudo bem. Irmãos, e quando nós estamos diante de Deus, irmãos, uma coisa nós temos que ficar, a gente tem que ficar apavorado, porque estar na presença de Deus é algo sobre-humano, é algo que, como Isaías falou, eu vou perecer, eu vou morrer, eu não posso ver Deus e ficar vivo. Mas Deus, em Jesus, nos encontrou, nos deu uma tão grande salvação. Ele foi para a cruz no nosso lugar, Ele ressuscitou dos mortos, Ele comprou a nossa derrota, Ele transformou a nossa derrota em vitória, e agora nós podemos estar na presença de Deus, e podemos ouvir as suas palavras, porque as palavras de Jesus são transformadoras, as palavras de Jesus mudam situações, as palavras de Jesus transformam a nossa tristeza em alegria, as palavras de Jesus transformam e regem as circunstâncias, as palavras de Jesus abrem portas e situações, a palavra de Jesus traz solução no meio dos problemas, as palavras de Jesus, irmãos, são transformadoras. Aleluia. Irmãos, às vezes vale a pena ficar apavorado, porque na verdade cada tempestade que você e eu passamos na nossa vida é uma oportunidade da gente olhar para o Senhor e falar: olha, Senhor, o Senhor resolveu a situação de uma maneira que eu jamais esperava. O Senhor fez e me surpreendeu. O Senhor é maravilhoso. Glórias e aleluias ao teu nome. Irmãos, cada vez eu me chego mais perto dele, porque eu começo a entender como esse Deus trabalha no meio das situações. Eu não sei o que você espera. Talvez eu esperasse, irmãos, que um campo de força tivesse ao redor do barco, que o barco levitasse, saísse da tempestade. Jesus não, levanta e fala: calma, aquieta-te, está tudo resolvido, pronto. Irmãos, como a gente precisa pensar que Deus habita em mim, Deus habita em você. Agindo eu, quem impedirá? Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, chamados para o seu propósito. Irmão, você está tudo bem, está tudo bem, mesmo que tudo pareça estar de ponta cabeça. O que nos domina, nos define. O que nos domina, nos define. Pelo que você está passando na sua vida hoje, pensa aí. Que tipo de reações você tem tido diante das tempestades da vida? O desespero te domina e aí você se enche de remédios? O medo te domina e você se abate e se entrega a este medo? A depressão te domina e você se isola, não quer ver ninguém, até que a tempestade passa e ela não passa? A ansiedade te domina e você acha que está tudo perdido e que tudo de pior vai acontecer com você? O que te domina, te define. Mas se você tiver fé, se você entender que o Senhor está sempre com você, se você entender que Ele é vitorioso sobre todas as coisas, se você entender que com Ele você pode vencer qualquer tempestade, se você entender que em Cristo você pode depositar a sua fé, na sua palavra você pode depositar a sua fé, você vai ser redefinido como mais do que vencedor e vai caminhar acima de toda e qualquer circunstância. Aleluia. Glória a Deus. Eu pensei aqui, irmãos, mas tem um hino que eu cantava quando era pequeno, eu cantava das minhas vezes, Torá, que eu amava, o hino 328 do cantor cristão. Ele chama Sossegai. A harpa cristã deve ter também. Sabe como que diz o texto, a letra do hino? Diz o seguinte: ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos e podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, sim,
prestes a submergir. E aí o coro diz assim: as ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja um encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a nau, o navio tragar. Que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. O texto continua, o hino continua. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba a minha alma, eu peço-te, vem banir. De ondas do mal que me encobrem, quem fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. Mestre, chegou a bonança. Em paz, eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto. Destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja um encapelado do mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar. Que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem ao seu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. E no composto em 1850. Querido, você precisa de milagre? Eu gostaria de orar pela tua vida. Se você que está aqui tem passado por essas situações está vendo tempestade só chegar na sua vida. Se você tem sentido até o desejo de morte. Se você acha que a sua família acabou. Se você que de repente está pensando o seguinte: olha, deve ser um tumor. Esse diagnóstico aqui não vai dar coisa boa. Se for um câncer, eu vou morrer. Talvez alguém da minha família que está sofrendo por algum motivo, e eu fico triste por isso, me abato profundamente. Não importa, na verdade, o que você está passando, sempre há uma saída. A vitória no meio da tempestade. Nós precisamos aprender a lição da confiança absoluta em Deus. Provar e ver que o Senhor é bom. Talvez você precise de um milagre hoje. Talvez você precise de uma intervenção sobrenatural. E eu gostaria de dizer que esse é um momento de transformação, de mudança e de vitória. E queria te convidar para você vir aqui à frente, para trazer a sua necessidade para a nossa intercessão agora. Eu queria chamar os irmãos, nós vamos voltar a cantar essa canção que cantamos há pouco. Vem aqui à frente, por favor, irmãos. Vamos aqui. Como você achar melhor, quer ficar de pé, se quiser ajoelhar, quiser orar ao Senhor, fique tranquilo. Estamos aqui para orar mesmo, colocar as nossas vidas diante do Senhor. Amém? É isso. Você não fique no seu lugar, venha. Vamos orar, vamos clamar a Deus. Se você está aqui e deseja orar por um dos irmãos, venha aqui à frente, ore também, não é? E enquanto nós cantamos essa canção, que vai ser a nossa oração agora, eu gostaria muito que você estivesse pensando, colocando diante de Deus o teu problema, a tua necessidade, né? E dizendo o seguinte: Senhor, eu estou sucumbindo, eu estou me afundando, a coisa está feia, mas eu sei que o Senhor tem as palavras de vida eterna. Aleluia. Amém. Vamos cantar. Estás aqui entre nós, te adorarei, te adorarei. Mesmo no meio da dificuldade, mesmo no meio do problema, eu te adoro, Jesus. Reconheço que o Senhor é Deus que está na minha vida. Te adorarei, te adorarei, Senhor, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Te adorarei, Senhor, te adorarei. Estás aqui, te adoro, Jesus, por quem tu és. Sim, Senhor. Te adorarei. Sim, Senhor, sim, Senhor, sim, Senhor. Te adorarei.
Vem falar em cada coração, ministra em cada vida. Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus, Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Senhor, eu creio. Te adorarei. Sim, Senhor, toca os corações. Te adorarei. Visita mesmo. Estás aqui, curando multidões. A palavra inconfundível do Senhor entra em cada Te coração. adorarei. Estás aqui, restaurando corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Este é quem tu és. Este é quem tu és. Mesmo quando não vejo, trabalha. Mesmo quando eu não sinto, trabalha. Deus está no controle. E Deus está no controle. Mesmo quando eu não vejo, trabalha. Mesmo quando eu não sinto, trabalha. Deus está no controle. Deus está. Senhor, nós queremos declarar nessa noite, mesmo quando nós não vemos Sim, sim. ou sentimos, Senhor, Não. talvez essa situação, Senhor, de muitos de nós aqui, não estamos vendo, não estamos sentindo, Senhor, mas nós queremos declarar ao Senhor, aos céus, declarar ao nosso coração que o Senhor está trabalhando, Sim, Senhor. que o Senhor está movendo, Sim, Senhor. que o Senhor não se esqueceu de Não nós, se esqueceu. que o Senhor não se esqueceu das suas promessas. Como se estivesse Nós declaramos nessa noite que não há Deus que trabalha como o Senhor trabalha. O Senhor não dorme, o Senhor não descansa. Por isso nós declaramos nessa noite, Senhor, em fé, que o Senhor é quem trabalha, o Senhor é quem está trabalhando em nossas vidas e por nossas vidas. Aleluia, aleluia, Senhor, pelas nossas famílias, aleluia. pelos nossos filhos e filhas, Nome de pelo esposo, pela esposa. Sim, Senhor, situações que às vezes achamos que é o fim, mas o Senhor está trabalhando. continua a trabalhar. O Senhor está Não trabalhando. se esquece de O nós. Senhor está movendo corações. Nós cantamos e declaramos aqui que o Senhor está transformando mentes e corações. No nome de Jesus. No nome de Senhor, Jesus. restaura a nossa Senhor, fé. que os nossos olhos contemplem os seus milagres. Amém. Milagres, Senhor. Nome de Milagres do Senhor. nome. Enche o nosso coração de fé e de esperança, Pai.
Muda a nossa sorte, Senhor. Muda a nossa sorte. Faça-nos, Senhor, como aqueles que voltam, Senhor, com júbilo nos lábios, como aqueles que sonham. Pai, muda a nossa sorte, muda a história da nossa vida. Muda a história, Senhor. Para a tua glória, Muda as circunstâncias, no nome de Jesus. para a tua glória. Senhor, nessa noite, nós queremos te dizer, nós precisamos do teu milagre. Amém. Nós precisamos da tua intervenção. Em nome de Jesus. Senhor, nós não pedimos que o Senhor nos tire do problema. Não, Senhor. Mas, Senhor, anda conosco em meio a essa tempestade, Senhor, operando milagres. Milagres, Senhor, que só o Senhor pode fazer. que a glória seja do No Senhor. nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Muda, Senhor, nessa Transforma a noite. família, Senhor. Em nome Sopra nessa noite o Transforma toque as posições. poderoso do Senhor, Tira, Senhor, através do teu pessoas, Espírito, nomes. Senhor. No Muda, nome de Senhor, Jesus, pessoas, no nome de mais duras, Jesus. difíceis. No nome de Jesus Cristo, profetizamos vitória. Sim, No nome de cura, Jesus, nós profetizamos toda quebra de maldição, toda quebra de Satanás, de correntes que prendem a nossa alma, prendem a nossa mente. No nome de Jesus, profetizamos vitória, em nome de Jesus. vitória do Senhor, Os seus planos, vitória Senhor, do Senhor. para a tua glória, Senhor. Nossa casa é tua, Senhor. Nossa família é do Senhor, nosso casamento é do Senhor, nosso trabalho é do Senhor, os nossos filhos são do Senhor, Do Senhor. a nossa existência é do Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Mesmo quando eu não vejo trabalho, mesmo quando eu não sinto, trabalha, e Deus está no controle, e Deus está no controle. Mesmo quando eu não vejo, Você pode declarar, mesmo quando eu não você acredita nisso? Você coloca a tua fé? Está no controle. Deus está no controle. Mesmo quando eu não vejo trabalhar, mesmo quando eu não sinto trabalhar, e Deus está no controle. Deus está no controle. Mesmo quando eu não vejo, Ele trabalha. Mesmo quando eu não Sim, meu Deus. trabalhar, Deus está no controle. Deus está no controle. O Senhor sempre estará no controle. O Senhor sempre estará no controle. Glórias, Aleluia. glórias a Deus. Amém. Meu querido, coloque a tua fé nisso, nessa palavra. Essa palavra que o Senhor está contigo, independente da tua situação. E de que Ele tem uma palavra para liberar no meio da tua dificuldade. Creia nisso, espere e veja. O Senhor é bom em todo o tempo. Amém. Você pode sentar-se. Glórias a Deus. Glórias a Deus. O Senhor é bom. Bendito é o nome do Senhor. Irmãos, nós alguns avisos apenas. As nossas programações de maio continuam, dia 21. Esse final de semana nós temos apenas os nossos cultos, né? Vai ser uma bênção. Encontro Teens no dia 28, Encontro Teens no dia 21, Encontro Jovem no dia 28, Encontro de Homens no dia 30. Vai ser um final de mês top power para a glória de Jesus. E se você tem aí algumas doações para fazerem para o nosso brechó, vai ser uma bênção receber também. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé mais uma vez, nós vamos orar, entregar esse culto ao Senhor. E aí não saia, aproveita que está uma chuvinha ali, fica ali, toma um cafezinho, um chazinho, e nós vamos ainda bater um papo, para a glória de Deus. Amém. Pai, muito obrigado, Senhor, muito obrigado por este momento, muito obrigado por este culto, muito obrigado pela manifestação do Senhor, ó Pai.
Nós queremos declarar que o Senhor, ó Pai, venha acrescentar a nossa fé. Nos ajude, Senhor, a caminharmos em vitória. Nos ajude, Senhor, a olharmos para as circunstâncias e não nos definirmos a partir delas, e nem pelo nosso medo e nem pelo nosso apavoramento. Não. Senhor, nós queremos entregar diante do Senhor a nossa vida, para que o Senhor controle de fato os detalhes da nossa existência, para que, ó Senhor, nós venhamos saber que o Senhor intervém no tempo certo, e o Senhor, ó Pai, quando faz muito bem feito, milhões e milhões de vezes melhor do que eu faria. Glórias ao teu nome, Senhor. Ó Pai, que o Senhor nos dê uma noite abençoada, uma noite de transformação de mente, uma noite de desafios de fé, uma noite em que nós possamos refletir e ver uma quinta-feira, uma sexta, um sábado, um domingo diferentes, ó Pai, na nossa vida para a Tua glória. Senhor, usa cada um dos Teus servos, ó Pai, abençoe as suas casas, abençoe, Senhor, a nossa ida até os nossos lares, para que as nossas casas, Senhor, ao chegarmos ali, ao estarmos ali, sejam casas de paz, para a Tua honra e para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha irmã. Ótima noite.